a ver as instituições fortalecer e ficam perguntando, e depois, quando isso se virar com a gente? Depois a gente vê o depois. Nesse momento, eles precisam efetivamente fazer isso para que nós não tenhamos maiores problemas ali adiante. Então, a primeira coisa é a identificação e punição. Agora, nós temos outras 3 coisas que precisam ser feitas pelo governo Lula. Quer dizer, o governo Lula tem que, primeiro, investir em memória, tá? Nós não podemos esquecer o que aconteceu na pandemia de Covid no governo Bolsonaro. Nós precisamos de memoriais para as vítimas do Covid, nós precisamos de memoriais, nós precisamos de monumentos, salas de cinema, bibliotecas com o nome das pessoas que foram mortas no Brasil por questão política. Isso não pode ser esquecido, isso não é pouca coisa. Essa memória o Brasil tem que ter, nós não fizemos isso no período de 64 a 85, aliás, muito pelo contrário, a nossa memória foi apagada, botando os generais torturadores, ditadores em nome de ponte, em nome de rua. E aí o que aconteceu? Nós temos hoje um demente, que nem o Bolsonaro, replicando essas asneiras como presidente. Então, essas coisas estão juntas, nós precisamos organizar a nossa memória. Eu acho, inclusive, que o Flávio Dino e a justiça brasileira deveriam começar a aplicar multas contra a democracia, multas grandes, e colocar essas multas todas num fundo que vai ser direcionado à memória do que ocorreu nos últimos 9 anos. Então, daqui a pouco nós vamos ter lá 100, 200 milhões para financiar projetos de memória em cada um dos estados do Brasil. E aí você vai, faz lá um edital, olha, um edital de 1,5 milhão, você vai aqui fazer uma memória para a cidade tal, para outro lugar tal, né, conforme você for pesquisador, universidades e tudo mais. Precisa ser feita essa questão da memória, é essencial isso. O terceiro eixo é a educação. Nós precisamos retomar o papel da educação no Brasil, uma educação inclusiva, uma educação plural, uma educação que não é para o mercado. Toda vez que eu ouço a ideia de educação para o mercado, eu me apavoro. O mercado que se vire para tentar efetivamente buscar mão de obra. O país tem que formar a educação para a cidadania. Eu sempre digo, Conde, ninguém vira um monstro se não souber onde aplicar a fórmula de Bhaskara. Ninguém vai virar um monstro se não souber o teorema de Pitágoras. Mas se você não lê Platão, se você não lê Hannah Arendt, se você não lê Marx, se você não lê Foucault, se você não lê, enfim, vários outros autores, você se torna um monstro, sim. Então, essa ideia de educação para o mercado é uma palhaçada. Nós temos que criar educação para a diversidade, para a vida em sociedade, para que se aceite. E o quarto desses vetores é a arte, Conde. Eu sei que você é um artista também, eu sei que você tem essa verve aí, você tá com violãozinho, essas coisas todas. A arte precisa ser libertada da condição que ela foi colocada no governo Bolsonaro. A arte no governo Bolsonaro se transformou em um instrumento de conformação. Somente aqueles artistas que concordavam com o governo foram financiados. A arte perdeu a capacidade de crítica sobre a realidade, a capacidade de crítica e de antecipação de um futuro que nós não queremos. A arte tem que voltar a trabalhar com isso. E é exatamente porque educação e arte são tão importantes e precisam estar na mira do novo governo que Jair Bolsonaro começou o governo dele atacando essas 2 áreas. Aliás, não foi só Jair Bolsonaro. Todos os líderes fascistas atacam diretamente a educação e a arte. Nós precisamos libertar a arte de novo. Nós precisamos ter artistas que nos choquem, que nos seduzam, que nos façam chorar, que nos façam pensar, porque esse é, em grande medida, o papel dessa gente.